Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 15 de janeiro de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Cemitério de helicópteros na Rússia. Isso acontece por causa das consequências da guerra na Ucrânia. Os russos perderam e continuam perdendo bastante helicópteros. Menos agora, porque não estão se expondo tanto em território ucraniano, mesmo no território ocupado, para não serem achados e destruídos. Quero convidar vocês que não são inscritos, inscreva-se no canal, dê um like. Quero pedir a todos que além do like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários sempre muito bem-vindos. Obrigado. A Ucrânia, na verdade é a Ucrânia, eu disse aqui, que ela criou um enorme cemitério de helicópteros na Rússia. Recentemente, agora, observações de satélite identificaram 71 aeronaves de ataque Mi-8 e Mi-24, armazenadas numa base cemitério em Cizran, né? A maioria deles abatidos ou danificados pelas forças armadas da Ucrânia, e alguns talvez por causa da vida útil que terminou, mas eu não acredito porque da vida útil, porque a Rússia saiu até comprando os helicópteros bem velhos e outros equipamentos que ela vendeu para outros países de volta para usar na guerra da Ucrânia por causa de grandes perdas que ela teve, né? Então agora, recentemente, eles observaram que tem 71 helicópteros, mas muito mais do que isso foi abatido. Mais de 300 helicópteros foram abatidos. Esses talvez os que restam ali para canibalizar, né? Então essa é por causa disso que eles estão ali nessa base em Cizran, onde eles armazenam, vamos dizer, caixões dos defuntos helicópteros que agora são impróprios para o voo, que não foram eventualmente totalmente destruídos, não queimaram, né? E as peças podem ser usadas para aviões para reparos. Para vocês terem uma ideia, em 23 de outubro de 2021, quando ainda não tinha essa segunda fase da guerra, tinha lá 40 helicópteros, né? E depois subiu em junho para 2022 de 43, 60 em 16 de outubro e agora no final com 71. Mas esse número muda agora no final do ano passado. Esse número muda muito porque à medida que entra mais helicóptero para ser desmontado, alguns saem, né, dissolvem em algum local porque não tem mais nenhuma peça de interesse. Eles tiram todas as peças, canibalizam e depois de canibalizado, eles mandam um helicóptero aí para não sei aonde, só a carcaça vai para um outro local. Então ele já chegou a ter mais do que isso. Alguns pontos aí que foram observados que eu estou dizendo para vocês, ou seja, as perdas de helicópteros da Rússia são, de fato, muito grandes. O número de helicópteros está aumentando, né? Provavelmente não, certamente é por causa da guerra na Ucrânia. Isso foi publicado na revista Militarne, e que alguns talvez, na minha opinião, seja por questão de vida útil, mas eu não acredito, só se não pudessem voar, né? Mas na Rússia, mesmo eles pegaram tanques da década de 50 ainda, que sobraram da Segunda Guerra Mundial, quando acabaram os tanques modernos, né? Então eles não querem nem saber, eles estão usando tudo. Então não é só porque acabou a vida útil. Se acabou a vida útil e ainda está voando, provavelmente eles ainda estão voando os helicópteros. Eles não estão muito preocupados porque a capacidade de produção não é tão grande, né? Possivelmente eles estão usando como peça de reposição, acho que com certeza, né, para a manutenção da frota existente. Observa-se que alguns dos helicópteros estão desmontados, isso foi visto também via satélite. Eles estão na base, no campo, lá e o motor está aberto e dá para ver que está desmontado e os satélites conseguiram ver, fotografaram que faltam peças, né? E mais de 100 motores previamente foram vendidos ao Egito, Paquistão, Bielorrússia e Brasil. E
Em abril de 2022, uma delegação russa chegou ao Cairo e manteve conversações com o presidente egípcio. Ele queria de volta 150 motores dos helicópteros que ele mandou, né? Que foram vendidos ao país. Ele vendeu, na realidade, mais de 300 para aquele país ali, ele estava pedindo. Porque já no início da guerra, em 2022, foi onde eles, de cara, perderam o maior número de helicópteros. E aí eles sentiram o peso e não estavam fabricando esses helicópteros. Sabem quem fabricava os motores desses helicópteros? A Ucrânia. E eram vendidos até... inclusive depois de 2014, a Ucrânia continuou comercializando isso, depois daquele cessar-fogo mentiroso que aconteceu, mas depois definitivamente a Ucrânia cortou. Os motores, da maioria deles, foi fabricado na Ucrânia. Após as conversações lá com o Egito, espera-se que fossem devolvidos à Rússia em dezembro de 2023, até dezembro de 2023. O número de helicópteros M8 em serviço nas forças aeroespaciais russas é estimado em aproximadamente 30 unidades. No entanto, a frota real é maior, porque essas aeronaves elas estão também a serviço em outras agências de segurança e órgãos governamentais. Por exemplo, o FSB, a KGB, né, que é a antiga KGB, o Serviço de Fronteiras do FSB, a Guarda Nacional Russa e diversos outros ministérios da Rússia, eles também são usados. Então, eles têm muito mais de 300 e não tem um mapeamento certo, pelo menos eles não informam quantos tem no total, mas tem mais, né? E eles estão tentando produzir com algumas dificuldades, que faltam peças por causa das sanções. E eles estão tentando produzir pelo menos 40, nem sempre conseguem chegar lá por mês, né? Pelo menos 40 por mês, mas não conseguem chegar, fabricam 2 por mês, né? Se fabricaram 40 por ano, já é um número muito grande, né? E consegue substituir de uma maneira muito pequena os mais de 300 helicópteros abatidos pela Ucrânia. Existe um estudo que observa que mais de 12 mil helicópteros Mi-8 foram produzidos em várias configurações somente na era soviética, e eles estão usando alguns deles ainda, e muitos foram vendidos para outros países do bloco soviético. Então tinha versões de exportação também. Hoje a produção está concentrada em 2 fábricas, a fábrica de helicópteros em Kazan e a fábrica de aviação de Ulan-Ude, ambas partes do conglomerado estatal de defesa Rostec. Estima-se que as forças aeroespaciais da Rússia operem no máximo 300 Mi-8, só o Mi-8, né? No entanto, a frota é significativamente bem maior, já que os helicópteros, como eu disse, são usados por outros órgãos de segurança. Aqui eles tentaram comprar o que eles... O Brasil comprou um helicóptero Mi-8, ele era usado para transportar primeiro a Dilma, acho que foi ela que comprou, para sair do Palácio do Planalto, para ir para algum local na região que ela precisava ir, e depois o Bolsonaro acabou usando, não sei se o Lula está usando, e pode ser usado para outros meios também, e eles quiseram comprar de volta o helicóptero, e segundo na época, agora já durante essa segunda fase da invasão, foi em 2023, o governo não quis vender para eles e não vendeu, porque estava precisando e usando o helicóptero. Então, fica assim essa situação, ou seja, em outros países que eles também venderam, foram comprar. Alguns venderam para eles e alguns não venderam para eles, que segundo informações, até tem países que não quiseram vender justamente porque iam ser aplicados na guerra da Ucrânia contra a Ucrânia. Essa é uma situação, um panorama dos helicópteros, né? Para vocês verem que a situação de helicópteros, eles na realidade foram abatidos mais de 340 helicópteros pela Ucrânia, o que é um grande prejuízo de toda essa frota de helicópteros que eles têm. No começo da invasão, da segunda fase, eles voavam livremente pela Ucrânia, e depois abandonaram porque estavam sendo facilmente, com mísseis Stinger, inclusive de terra, sendo abatidos. E eram abatidos, a maioria, na própria Ucrânia, por causa disso é mais de 340. Esses 340 devem ter ido para diversos cemitérios dentro da Rússia, mas tem muito mais mísseis que... helicópteros que foram abatidos e se incendiaram no local, na própria Ucrânia, onde caíram.
Obrigado a vocês que assistiram o vídeo, conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.